Dia 1 de um novo ano. Desafios sempre vão existir. Os desafios fazem parte da natureza humana. E como a gente vai se comportar nesse ano tem tudo a ver com resoluções que a gente tomar. Hoje é uma boa ocasião de nós levarmos muito a sério uma das questões mais sérias da vida humana e que nem sempre a gente se apercebe dela. Ela é tão séria que, já disse um pregador, e eu concordo com ele disse: me diga com que você gasta o seu dinheiro e o seu tempo, e eu digo o nome do seu Deus. Vou repetir. Paul Washer disse: me diga com que você gasta o seu dinheiro e o seu tempo, e baseado nisso, eu te digo o nome do teu Deus. Com isso ele está dizendo que o nosso Deus, aquilo que nos governa, normalmente consome de nós essas duas coisas: o tempo e o dinheiro. Tira essas duas coisas da sua vida e praticamente nada sobra. Então, se você investe para Deus, Jesus Cristo, você investe qualquer outra coisa que não é seu tempo e nem seu dinheiro, o que é que você investe para Ele? O que é que sobra para Ele? E entre essas duas coisas, eu ouso dizer que a mais importante delas não é o dinheiro. Dinheiro é importante, sim, para essa vida. Quem disser que não é doido. E se alguém tiver muito dinheiro e achar que não presta para nada, dê para mim, para eu pagar minhas contas. Está resolvido o problema. Dinheiro importa. Dinheiro importa. Nessa vida aqui, importa. E deve ser usado com santidade. Com muito zelo e temor. Com sabedoria. É um negócio difícil de adquirir, fácil de gastar. Todo mundo sabe disso. Agora, entre os dois, tempo ainda é mais raro. Ainda é mais caro. É mais importante. Porque dinheiro, por mais que você perca, você pode se esforçar e conquistar mais dinheiro. Mas tempo perdido, não tem mais como conquistá-lo. Um ano que passou jogado fora, não volta mais. Não tem mais jeito. Você perde R$1.000, você sua, trabalha, batalha, daqui a pouco está lá com 1.000. Mas perca um dia e ele não volta mais. Não tem jeito. É defunto que não ressuscita mais, de jeito nenhum. Portanto, o tempo é importante, muito importante. É tão importante que com o tempo você pode fazer dinheiro. Mas dinheiro compra tempo em qual loja? Me diga alguém que, por mais milionário que seja, pode comprar 10 minutos de tempo e aumentar o seu tempo de vida? Ou colocar mais alguma hora ao seu mês? Não. Tempo é valioso. É muito precioso. O tempo é uma criação de Deus. O tempo terá fim um dia. Mas enquanto esse dia não chegar, o tempo nos foi dado por Deus por um motivo justo e bom. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Deus cria o tempo e Deus nos dá os mecanismos de medir o tempo. Por algum motivo santo e justo, pois Deus nunca faz nada que não seja santo, justo e bom. Lembra de Romanos 12? A vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Eu posso não estar compreendendo ela em determinados momentos, mas se eu creio nas Escrituras,
Eu vou sempre confiar, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então Deus cria o tempo e nos dá os mecanismos de medir o tempo. Para quê? Já veremos. Gênesis capítulo 1, versículo 14. No quarto dia da criação, o Senhor nos dá os mecanismos para medir o tempo que Ele criou. Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Perceba especialmente o final do versículo 14. Ele fez isso para que sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Portanto, é por meio dos astros, estrelas, sol, lua, que a gente mede o tempo. Hoje a gente usa relógio, tudo isso, mas os relógios são feitos baseados na lógica dos astros. A astronomia é a ciência que nos ajuda a isso, a compreender o que é um dia. Não confundir a astronomia com a astrologia. A astrologia é aquela pseudociência que lida com signos, adivinhações e bababá. Estou falando de astronomia, ciência, que estuda os astros. Por exemplo, quem lida com pesca, eu imagino que aqui tem alguns, sabem muito bem as questões da lua, a relação da lua com a maré. Por causa do tempo que tem a ver com a lua, com os astros, e a relação desse tempo com o tempo em que as ondas vêm ou vão, aumenta ou diminui. Isso é astronomia. Quando não havia bússolas, os navegantes se guiavam pelas estrelas. Aliás, ainda hoje, bons pescadores se guiam pelos astros. Então, isso é astronomia. E, de uma maneira bem simples, um dia, por exemplo. O que é um dia? Um dia é quando o Sol dá uma volta na Terra. Um dia. O que é um ano? Um ano é quando a Terra dá uma volta no Sol, por assim dizer. Então, assim a gente entende a relação de astros e tempo. A importância disso. Tem que ter uma importância. Não, pastor, não tem que ter, não. Tem. Entenda uma coisa, quando Deus faz uma coisa, pode ir atrás da importância. Porque Deus não é o tipo de ser que faz as coisas para perder tempo. Deus não é como muitas vezes nós, faz as coisas à toa, não é. Tudo que Deus faz tem sentido. Sendo que Ele criou o tempo e deu os mecanismos para que a gente entendesse como medir o tempo, é porque Ele é importante. E só pode ser mesmo porque você deve lembrar de Eclesiastes capítulo 3. Abra lá. Eclesiastes capítulo 3, famosa poesia sobre o tempo. Ah, se alguém soubesse ficar em pé aí e citar essa poesia para nós. Eclesiastes capítulo 3. O que diz lá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que plantou, de matar, de curar, de derrubar, de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo. Agora, eu pergunto e não precisa me responder, é para refletir. Você sabe exatamente quando é o tempo de quê? Porque a maioria de nós, por não conseguir identificar o tempo, acaba trocando tudo.
Por exemplo, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Vai dizer isso para um casal de namorado? Para eles, só tem um tempo. Qual é o tempo? De ficar agarrado. Parece que... Aí quando casa, que é a hora de ficar agarrado, aí não agarra mais. Ou seja, não entende direito do tempo. O tempo está trocado. Embora dito assim de maneira humorada, mas é verdade. A gente às vezes, por falta de um dispositivozinho que Deus quer nos dar por meio da percepção do tempo, a gente troca essas coisas. Tem gente que ri quando é para chorar e chora quando deveria estar rindo. Tem gente que não sabe que há tempo de guerra e tempo de paz. Tem uns que acham que é sempre tempo de paz e amor. Não, tem tempo de guerra. Mas também tem outros que parece que nunca tem tempo de paz. É sempre guerra. Por quê? Porque lhe falta esse dispositivo divino que Deus nos dá por meio de uma boa percepção do tempo. Que dispositivo é esse? O que é isso que falta para alguns de nós? E que importância ele tem, especialmente hoje, primeiro dia de um ano, onde a gente está contando o tempo, porque quando a gente fala de tempo, de dia, de mês, de hora, que ontem era um ano, hoje é hoje, nós estamos falando de tempo. E se porventura você é daqueles que diz não importa, não é verdade, importa sim. Primeiro importa porque Deus fez, e Deus não faz as coisas sem importância. Deus não faz as coisas sem importância. Segundo, importa sim porque isso mexe nas nossas vidas. O mês de dezembro acabou. Quem trabalha de carteira assinada deve ter recebido seu 10º. Você vai receber em janeiro? Não. Então o tempo muda as coisas. Quem estava estudando no ano passado, os pais esperam que você tenha passado de ano. E nesse ano você faça outro. Porque a contagem do tempo importa. Todos nós. Aqueles que se olharam no espelho em janeiro passado, vão se olhar no espelho hoje, sabem que o tempo importa. Há uns cabelos mais brancos, tem uns que tem bem branco, né? Há uns que com medo de ficar com os cabelos brancos dão um jeito, né, Jackson? O tempo importa, os dentes caem, as rugas vêm, as malvadas estrias vêm para todas as mulheres. E para homens também. O tempo importa. Nós precisamos aprender a lidar bem com ele. Esse é o clamor de Moisés no Salmo 90. É onde eu quero ir com vocês agora. Deus criou o tempo. Deus nos deu as ferramentas para medir o tempo. Deus diz que há tempo para todas as coisas. Ele mesmo as determinou. E o que é que nós precisamos então para que isso nos seja benéfico? Estamos começando um novo ciclo de tempo. É uma excelente ocasião, irmão. Se você ainda não fez de ontem para hoje, é uma excelente ocasião de você parar, meditar e dizer: Senhor, o ano passado eu não consegui fazer determinadas coisas que eu preciso fazer. Me perdoe. Hoje começa outro ciclo de tempo. Me ajude a executar algumas coisas que eu já sei. Ninguém precisa me convencer. Eu já sei que eu preciso fazer. Mas eu estou procrastinando, eu estou pecando, eu não estou fazendo. Isso é sinal de falta de sabedoria. Moisés quer nos ajudar com isso. Deus nos ajuda por meio de Moisés no Salmo 90. Interessante que Gênesis 1 também é escrito por Moisés. E o Salmo 90, que fala desse assunto e vai nos dar aquela palavrinha que falta para nos ajudar, também é o próprio Moisés. E o que é que ele diz aqui? Salmo 90, verso 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó
E dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos. Ontem acabou mais um. Como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que bela poesia, que texto maravilhoso, que verdades ligadas a saber lidar com o tempo nós temos aqui. Moisés está chamando todo o tempo, a nossa vida aqui, de uma vida que está debaixo da ira e da adversidade. É muito provável que Moisés esteja falando isso, levando em conta o que ele escreveu em Gênesis 3, que depois que o homem pecou, todos nós estamos debaixo de maldição, sofrendo as adversidades do pecado. A vida tem as suas durezas, porque nosso velho pai Adão assim escolheu. E nós, como consequência, dissemos ainda para ele: valeu, pai. Porque quando pecamos é isso que dizemos. Caso você jogue toda a culpa no Adão, lembre-se, o Adão tem sua culpa. Mas eu sou um daqueles que pensa como certo colega do seminário, um jovem dizendo: quando eu encontrar com Adão no céu, eu quero ter uma conversa bem boa com ele. Para que ele foi comer aquele fruto? E o outro seminarista disse: macho, deixa de ser besta, que se tu estivesse lá, tu comia até a raiz daquela árvore. Adão tem a sua culpa, mas nós comprovamos a nossa quando pecamos, todas as vezes. Todas as vezes. Portanto, Moisés está aqui olhando para isso. Todos nós estamos debaixo dessa ira, dessas adversidades, debaixo dessa atmosfera de pecado que ainda existe no mundo e que um dia terá fim. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém? Tem fim esse negócio, mas não é hoje. Ainda dá tempo, se fosse. E então ele diz: pois bem, tem um problema debaixo dessa ira, nesse tempo que nós vivemos debaixo dessa ira. Verso 9: todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Houve uma época onde nós, os adultos, dizíamos com certa frequência: eita que o tempo está indo embora ligeiro. Mas os adolescentes e as crianças nunca percebiam isso. Hoje, os próprios adolescentes e crianças percebem. Esse mundo louco, essa agitação, o aumento da ciência como um sinal dos fins dos tempos, como diz Daniel,
tem feito isso acontecer. Pessoas com dificuldade de desligar até para dormir, e tudo passando muito rápido. Eu estive aqui no mês de julho passado, tirando 2 semanas de férias, mas conversando aqui em família, na verdade, nós tivemos aqui também em janeiro passado. Ou seja, eu estou quase congregando aqui. O tempo está indo assim muito rápido. Irmãos, minha família me perdoe, lá vai aquela piadinha de sempre. Elas já ouviram 300 mil vezes. Eu tenho 47 anos, irmãos, mas eu tenho um rostinho de 30, eu sei. Irmãos, há 29 anos, eu estava aqui na ilha, no Joia, sendo encantado, impactado pelo ministério cristão, vendo alguém interpretando para os surdos. Eu não lembro nem quem era, não sei nem se era a Cristina de repente. Não lembro, tinha alguém interpretando para um surdo, para o Glauber. Eu fiquei impressionado, aquilo entrou no meu coração com a fúria santa de Deus, dizendo assim: tu tem que fazer isso. Isso foi em 97. Não, antes, 97 foi meu casamento. Antes disso. Hoje eu estou casado há 25 anos, acabei de completar dia 20. Tenho 3 filhos. Já uso 2 dentaduras. O tempo está indo, irmãos. Em meio a risos desse dia com as suas dificuldades, dedique um tempo a meditar sobre isso. Porque daqui a pouco tempo, vocês mais jovens também estarão dizendo isso. Foi-se o tempo. E aos mais velhos, mas que ainda estão vivos, o tempo perdido não volta mais. Use bem o tempo que tiver daqui para frente. Porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. Quantos conhecidos nossos, familiares, amigos, irmãos, não voaram nessa pandemia? Quantos não voaram este ano? E por mais que nós saibamos por convicção que a volta de Cristo é certa e a morte, porque se Jesus não voltar lá, todos vão morrer. E mesmo assim, sempre nos surpreende. Não importa. Sempre nos pega de surpresa. Quem de nós vai voar esse ano? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Versículo de número 10. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou se você é mais forte, vai a 80, só para cansar um pouco mais e ficar mais enfadado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rápido e nós voamos. Diante disso, dessas verdades que nos colocam numa situação difícil. Qual é a situação difícil aqui? A situação difícil é: eu preciso segurar esse tempo pelo rabo, preciso pegar pelas rédeas. Mas como é que pega? Como é que faz? Dá para voltar os ponteiros do relógio? Isso só aconteceu uma vez na vida e não foi legal. Lembra do rei Ezequias? Ia morrer, foi cobrado o Senhor, ok, eu vou te dar mais 15 anos de vida, vamos atrasar aqui o relógio. O resultado foi que os 15 anos pior da vida dele, era melhor ter morrido. Estragou tanto para ele quanto para o reino. Morrer logo. Não dá legal esse negócio de voltar ao tempo, e nem funciona mais. Aí eu quero ir com os irmãos para o que é que Moisés entendeu diante disso. Verso 12. Vendo a dificuldade em lidar com o tempo, porque tudo passa como um breve pensamento, passa rapidamente, nós voamos.
Então Moisés pede algo que seja esse o meu pedido e o seu, hoje. Aproveita o começo desse novo ciclo. Pede isso aqui hoje ao Senhor. Vamos ler juntos comigo, por favor? Verso 12. Vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. De novo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse é o pedido. As pessoas ontem foram de branco, pedindo paz. É um paz meio tola, né? Como se a roupa branca... Tinha gente de amarelo. Amarelo é pedindo dinheiro. O pastor Brandão estava de amarelo. Eu vi. A camisa do Lutando Juntos. Aqui está o pedido para fazer. Não importa a cor que você vista. Peça essa. Ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias. Contagem aqui não é aprender a contar. 1, 2, 3, não é isso. Contar aqui na linguagem de Moisés é: Senhor, me dá a percepção sobre o tempo. O valor do tempo e o quanto ele foge rápido como água nas mãos. E observando isso, me dê sabedoria para usar cada gota dessa água que se esvai rapidamente. Para eu investir a minha vida e os meus recursos naquilo que verdadeiramente importa. Para que eu não invista o meu tempo, a minha vida, os meus anos, para no final de cada ano eu olhar para trás e dizer: o que é que eu fiz? Porque, irmãos, louve a Deus junto comigo, porque quando eu olho para a graça de Deus, no testemunho do que Ele tem feito na minha vida que eu acabei de fazer, eu tenho muito para louvar a Deus, embora eu tenha muito para aprender, mas Deus tem me dado muita graça nesses 29 anos de caminhada com Ele, justamente por ter escolhido o ministério cristão, ter atendido ao chamado e à vocação cristã. Jovens, eis uma boa forma de investir o teu tempo de maneira valiosa. Escolhe servir ao Senhor, escolhe o ministério. E eu não estou falando de dizer assim: não, eu escolho servir a Deus no que eu for fazer na vida. Eu estou falando especificamente, você que ainda tem tempo, ainda dá, escolha o ministério cristão. Escolha o serviço integral do Senhor. Isso está ficando cada vez mais escasso, mas continua sendo a obra que a Bíblia diz, a obra excelente. Jovens, rapazes e moças, o Senhor ainda os quer para a obra missionária, para a obra do ministério. Pais, eu lhes peço como um pai que sou, avaliem se vocês, por falta de sabedoria, não estão olhando para os tempos dos homens e não estão olhando para o tempo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Há muitos pais crentes encantados com as vidas de faculdade que seus filhos possam ter. E se alegram porque o filho agora, ele passou para a faculdade tal, de direito, isso, aquilo, outro. Isso não é pecado em si, mas eu te pergunto, você se alegraria se um filho seu dissesse: pai, eu quero ser um pastor? Mãe, eu quero ser uma missionária. Isso te alegraria ou te colocaria em pânico? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você acha que um título de universidade faz o seu filho ser sábio? A sua filha ser sábia? Escute o que Deus diz. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 30.
Provérbios 11:30, Deus diz, por meio de Salomão, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Deus disse. Não é pecado ser advogado, nem policial, nem juiz, nem gari, nem pedreiro, nem pescador. Não é. Mas se você, como um crente, se alegra que os seus filhos queiram ser isso, mas não se alegrariam se eles quiserem ser ganhadores de almas, vocês estão investindo o tempo de vocês e dos seus filhos naquilo que Deus diz que não é sábio. Se você for um advogado que encare o campo da advocacia como um campo missionário. Se você é policial, faça o mesmo. Se é pescador, faça o mesmo. Porque no céu é quando entrarem os que ganham almas que o Senhor vai dizer: eis os sábios. Quando os seus filhos advogados entrarem, isso não vai ser dito, eis os advogados. Quando os médicos entrarem, por mais importantes que sejam, mas se forem só médicos, e não médicos missionários, os céus não vão aplaudir como os homens aplaudem, porque é médico. No céu ninguém precisa de médico. Não tem doença lá. Quando Estevão entrou no céu, diz a Bíblia Sagrada que o próprio Jesus se levantou. Penso eu que ele faz isso quando os que ganham almas entram. Porque ele quem disse: os que ganham almas são sábios. Você investiu quanto de tempo no ano passado para ganhar almas? E quanto você investiu no ano passado para ganhar dinheiro? Quanto você investiu em almas no ano passado? E quantos para ter status? Ensina-nos a contar os nossos dias, ó Deus, para que nós alcancemos um coração sábio. Porque é tendo esse coração sábio que eu vou saber discernir que se é tempo de guerra ou é de paz, se é tempo de juntar pedra ou de jogar fora. Porque sem sabedoria eu vou misturar tudo e vai ser sempre uma bagunça. E o meu final de ano, o meu balanço vai ser sempre deficitário. Porque eu não tive sabedoria. Eu não investi na eternidade. Lembre-se, você não pode levar R$1 para onde você vai. Você não pode levar. Mas já disse o missiólogo, você não pode levar, mas você pode enviar. Envie. Invista em vidas. Você é um comerciante? Use o seu comércio para a glória de Deus. Como é que se faz isso? Eu entrei no shopping em Fortaleza, há poucos dias atrás com a minha família, e fiquei impactado, até emocionado e alegre demais, porque em uma das lojas, no shopping Guatemi, um shopping bem dos maiores, talvez o mais antigo de Fortaleza, numa loja tinha uma placa grande, dizendo: esta loja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que botou aquela placa, ela sabe que ela já pode perder clientes, só por causa dessa placa. Mas qual é o interesse de alguém de botar uma placa dessa? Tenho a impressão que é alguém que entendeu que existe para a glória de Jesus e que está preocupada com isso.
As pessoas sabem realmente a quem você pertence? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vamos terminar lá em Efésios e vamos ver Paulo falando isso também. Com esse coração sábio de quem aprende a contar o seu tempo, os seus dias, Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo coloca mais peso nessa questão e aqui nós terminamos. Efésios 5 e 15. Portanto, vede prudentemente como andais. E andais aí é como você vive. Não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eis o conselho de Paulo. Veja prudentemente, veja como você tem vivido, tem usado o tempo de maneira prudente. Não como nécios, e nécio aqui no contraste é aqueles que gastam o seu tempo de maneira abobalhada. Aquele tipo de coisa que passou um ano e você diz, puxa, o que foi que eu fiz? Foi o que eu fiz para a eternidade? Em termos de investir na sua piedade pessoal, quanto você investiu, quanto de tempo você investiu na leitura bíblica? Melhora isso. Isso é amadurecer, isso é sabedoria. Como foi o seu tempo de oração esse ano? Pretende ser igual? Você é do tipo que faz aquelas orações do tipo, você ora por todo mundo do planeta? Tem uns crentes que são bem santos assim. Como é que eles fazem? Senhor, abençoa todos os teus filhos no mundo. Abençoa todos os missionários e todas as igrejas. Em nome de Jesus, amém. Não faça essas orações. Não se chateie comigo. Mas assim, ao pé da letra mesmo, nem dá para dizer que é uma oração. Dá para dizer que é alguém, sabe, aquela pessoa que toma Coca-Cola e diz, não, para não fazer mal, eu vou tomar um copo com água. Se você não entendeu bem a figura, então talvez deixe eu ser mais claro. Você tem preguiça de orar. Mas você não quer ser acusado disso. Aí vem um pregador e acusa. Porque oração não é para isso. Oração não é para você se esconder de trás de um eu oro por todos os missionários. Alguém chega para mim, pastor, eu oro pelo senhor, porque eu oro por todos os missionários. Se você me disser isso, vou logo me entregar. Talvez não vou te dizer isso na hora, mas lá na minha mente, assim, orou, tá, eu sei. Porque não é possível orar por todos. Oração é você mirar em um, ou dois, e citar nominalmente na presença do Senhor. Como se você trouxesse nos seus braços. Senhor, eu estou te pedindo por essa pessoa aqui, ó. Quer saber o que é orar por alguém? Leia Gênesis 18. Ali está. Leia Gênesis 18, do versículo 22 até o final do capítulo. Ore daquele jeito. E então você vai estar orando. Melhore isso esse ano. Escolha um ou dois irmãos e ore por eles. Depois de orar por eles, ok. Senhor, eu queria orar por mais gente, mas eu não posso. Não consigo. Abençoa todos. Mas eu te peço por esse, por essa luta dele, por essa dificuldade dele. Como foi o seu tempo de oração no ano que passou ontem? Vai ser do mesmo jeito esse ano? Não faça isso. Veja prudentemente como você anda, não como os nécios, e sim como os sábios. Como é que os sábios fazem? Remindo o tempo. Porque como Moisés, eles sabem que os dias são maus. O que é remir o tempo? De maneira bem objetiva, remir o tempo é aproveitá-lo bem. É quase reciclar o tempo. A ideia é essa.
comprar tempo como se fosse possível. Ou seja, use bem o tempo. Agora, por favor, eu termino dizendo, quando eu falo de usar bem o tempo, e eu creio que Deus está falando isso, não estou dizendo que usar bem o tempo é agora todo mundo sair e 100% do seu dia você está com um folheto na esquina evangelizando as pessoas, porque enfim você tem que ser sábio. Usar bem o tempo significa saber que há tempo para todo propósito. Como é que foi o tempo no ano que passou, que você, meu irmão, chefe de família, investiu no seu tempo com sua família? Homens, sua família tem crescido na graça de Deus, tem amadurecido? Não? Vai continuar do mesmo jeito? Irmãs, como é que tem sido o seu crescimento como uma esposa santa e digna? Um auxiliar do esposo, que o levanta, que o ajuda, que o incentiva, que como uma irmã sábia o chama a atenção. O Senhor espera que façamos isso. Filhos, ano passado, como é que foi a sua honra que você deu a Deus em obedecer seus pais? Vai continuar do mesmo jeito esse ano? Vede como andais, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo. Aproveite bem o tempo com sua família. Aproveite bem o tempo com os perdidos. Aproveite bem o tempo com eles. Aproveite bem o tempo em particular com o Senhor e sua palavra, com a oração. E então, tudo concorre para que no final desse ano você possa louvar o Senhor dizendo: esse ano eu cresci um pouco, Senhor. Eu amadureci mais. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de refletir e dizer: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Vamos orar. Senhor, Tu és a fonte da própria sabedoria, Tu és a própria sabedoria. Tu tens nos dado o Teu Espírito, a Tua palavra, a fé, e tudo isso, ó Deus, são fatores que nos ajudam a ser sábios. Também nos deste a própria natureza, o tempo, Tua criatura, e os meios de medir e marcar o tempo, para que dessa forma possamos perceber na sua passagem do tempo, se estamos investindo o tempo de vida que temos naquilo que Te agrada. Ó Deus, nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós falhamos. Honestamente falando, alguns falham mais do que outros em uma área ou em outra. De tal maneira, ó Deus, que todos nós temos razão em Te pedir, junto com Moisés: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias. A partir de hoje, que boa ocasião, hoje, dia 1, de um ano que pode ser um ano difícil para quem mantém a fé em Cristo. Por outro lado, um bom ano de testar a nossa fé. A fé nas Escrituras. Para isso nos ajuda, Deus querido, a contar os nossos dias. A olhar para o nosso tempo. E investir em qualidade de tempo com a Tua palavra. Com a Tua pessoa em oração. No alcance aos parentes e amigos perdidos. Dessa forma, Deus, não tem perigo. Fazendo dessa forma, não tem perigo, Deus. Chegaremos um fim de ano agradecidos por termos sido mais sábios. Saberemos lidar melhor com o tempo que o Senhor planejou para cada situação. Eu Te peço isso, Senhor. Tu que tens sido tão generoso comigo, Te peço e confio que também será generoso
em me ajudar a ser sábio esse ano. Eu te peço isso para a minha vida, de minha família e também de meus irmãos, que assim também o queiram. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.